Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Deus diz assim, Marcos capítulo 11, versículo 20. E quando passaram na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro lembrou-se e disse-lhe, olha, mestre, secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus, tendes fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas se crê, lhe será feito aquilo que você disser. E assim lhe será feito. Pois vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. E quantos podem dizer amém? Amém? Esse texto é um texto de desafio. É um texto que mexe fala de fé, algo que traz dentro de nós um despertamento. Jesus amaldiçoou aquela figueira, e quando ele amaldiçoa a figueira e vai embora, e não aconteceu nada naquele primeiro momento, mas quando ele volta no dia seguinte, passa e chamou a atenção de Pedro. Pedro olhou, viu que a figueira estava seca desde a raiz, e ele disse, olha, mestre, deu certo, o que o senhor falou, funcionou, olha aí, a figueira está seca. E Jesus então começa a advertir, dizendo que eles precisavam de crer, de ter fé, de acreditar que o Senhor pode fazer o milagre. Vigiando a atmosfera da fé, foi o tema da palavra que nós falamos. E dentro desse tema nós abordamos dois pontos importantes. Para manter uma atmosfera de fé, é necessário vigiar os olhos. Falei sobre isso, que você não pode estar olhando em todos os lugares, mas você tem que estar olhando para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus respondeu e disse, tendes fé em Deus, porque se nós tivermos fé, algo acontece. O segundo ponto que nós abordamos, para manter uma atmosfera de fé, é necessário vigiar a língua, não é? A língua é uma coisa que precisa de ser vigiada em todos os fatores, todos. Mas nós entendemos que a nossa palavra, nós temos autoridade, nós podemos falar, nós podemos liberar e algo acontece. E eu não concluí dois pontos importantes, vamos falar sobre ele. Para manter uma atmosfera de fé, é necessário vigiar o coração. Para manter uma atmosfera de fé, é necessário vigiar o coração. Seu coração precisa de estar sendo sob vigilância. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. E nós precisamos de ficar ali, cuidar. Sempre nós usamos uma expressão, talvez usarei várias vezes aqui nessa manhã, que é assim, você não pode perder o seu coração. Infelizmente, as adversidades, as agruras, as problemáticas que surgem no dia a dia, as pessoas acabam perdendo o coração. Não duvide no seu coração, ou seja, você não pode duvidar em seu coração. Lá o texto de Marcos 23, Jesus, em outras palavras, estava dizendo para eles, olha, você não pode duvidar no seu coração. Você tem que ter um coração resolvido, você tem que acreditar. Aqui está praticamente a chave de tudo. Tudo na vida, tudo que você precisa, tudo que você necessita, está aqui, no coração. Então, esse coração tem que ser guardado diante do Senhor. Duvidar no coração é uma declaração interior que realmente nós não cremos. Duvidar no coração, você está fazendo uma demonstração de que você não crê. Não crê. E aí, as pessoas falam assim, pastor, eu perdi o meu coração, eu não tenho mais coração para isso, eu não tenho mais coração. Isso começa lá dentro da casa. Marido, perdi meu coração para minha mulher. Aí quer trocar ela, né? Ela tem 50, quer trocar para uma de 25, uma de 30. Isso é terrível, né? Aí eu perdi meu coração, pastor, eu não tenho coração. Quando eu olho, o meu coração não tem. Cuida com esse coração.
Na vida espiritual, eu perdi meu coração. Olha, no começo aqui eu estava animado, no começo eu estava motivado, eu conseguia ver glória para um lado, glória para o outro. Hoje eu não estou vendo nada. Você está entendendo? Não estou vendo nada. Mas você precisa de vigiar essa atmosfera do seu coração para que o avivamento de Deus não possa sair do seu coração. Porque, irmãos, tem época que nós não crescemos para fora. Tem época que nós crescemos para dentro. Ontem eu conversava com um pastor e ele dizia para mim: Pastor Osmar, eu investi 200 mil euros em uma obra. E depois que eu investi 200 mil euros numa obra, o cara chegou na minha bunda e fez assim, ó. Pum! Eu falei, ai. Aí ele falou assim: se eu não vigiar o meu coração, sabe o que eu vou fazer? Trancar tudo. Mandar todo mundo vender pipoca lá no Coxa, ou lá no qualquer lugar que tiver gente, não é? Ele disse assim: tranca tudo, decepção total. Mas você tem que vigiar o coração, porque surgiu uma questão errada. O Davi Young Cho, que é o pastor sênior da Igreja Assembleia de Deus na Coreia, eu não sabia que ele era da Assembleia de Deus. Quando eu soube, eu fiquei muito alegre. A maior igreja do mundo, um cara assembleiano, hoje ele está aposentado. Ele investiu 200 milhões de dólares em Tóquio, no Japão, e pegou o vice-presidente dele. Ele disse que o cara era tão crente que só faltava asa para o cara voar, de tão angelical que era o cara. E você sabe que esses coreanos, esses povo asiático, eles são muito caxia, e daí o cara tribulou legal. Ele ficou com tanta raiva, o Davi Young Cho, que ele mudou o nome. O nome dele era Paul Young Cho. Ele falou: não quero mais esse nome, porque cada vez que eu lembro desse nome, eu lembro da desgracença que deu. Vou mudar para Davi. Mas o coração precisa de ser guardado. Precisa ser guardado, mas nós precisamos de pedir ao Senhor que nos ajude. A mente pode estar muito bem, ou sugestionando de todos os modos possíveis, mas se o nosso coração duvidar, nada iremos receber do Senhor. Porque você pode estar com a mente fértil, pensando, agindo e tal, mas se você duvida no seu coração, nada receberemos do Senhor. E tem pessoas que fecham o coração já no início. O ministério começa a tocar uma música, ele fala assim: essa de novo? Meu Deus, esse maestro não muda, já fechou o coração. Irmão, pode descer anjo aqui e cantar, ele vai estar do meu jeito, porque o coração se perdeu. Agora, quando nós não perdemos o coração, não importa a canção ou a melodia, você chega aqui e fala: Senhor, essa manhã é o dia da glória. É o dia que eu vou receber do Senhor. Mas quando nós perdemos o coração, você chega e vai ouvir a palavra: se eu tivesse ficado em casa dormindo um pouquinho mais, eu teria ganhado. Quando que você vai ganhar em dormir? Você só ganha em ouvir. Porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmão. Mas é um engodo do adversário colocar isso dentro de nós para que nós possamos não entender. Mas o Senhor quer que nós avançamos, mas duvidamos no coração e aí não recebemos nada do Senhor. Por isso, para manter uma atmosfera de fé, precisamos vigiar muito bem o nosso coração. Então, quando o coração começa a dar uma trabalhada, você dá uma segura aí, rapaz, calma, fica firme aí, porque algo grande vai acontecer, vai, e o Senhor vai fazer algo maravilhoso. A palavra de Deus disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas após ouvirmos essa palavra, o diabo consegue roubar ela do nosso coração, e a incredulidade certamente brotará. Porque quando Satanás consegue roubar aquilo que você recebeu do Senhor, a incredulidade começa. É uma plantazinha bem pequenininha. E ela vai brotando, vai brotando, vai brotando. E o inimigo consegue roubar o de precioso, que é o que você recebeu da parte do Senhor. Por isso precisamos guardar o nosso coração. E o salmista diz: eu escrevi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar
contra o Senhor. Davi estava totalmente preocupado e havia uma preocupação enorme. E ele estava dizendo: Senhor, eu quero que a tua palavra esteja guardada no meu coração. E essa palavra precisa de estar. Guarda o seu coração. Não perca o seu coração. Volte ao primeiro amor. É maravilhoso voltar ao primeiro amor. É ou não é? Tem aquele amor poderoso, tal. Não é? Tem que voltar, irmão. Tem que voltar numa outra atmosfera, com uma outra maturidade, com outro entendimento maior. Mas esse amor está preso no coração. Nessa manhã, Deus quer guardar o seu coração. Você pode dizer amém? Amém. Fala para o seu irmão, vira para ele fazer. Guarda o seu coração. Guarda, guarda, guarda. Coração precioso, precioso. Guarda ele, guarda. Aleluia. Você vai começar a ter visões angelicais. Deus vai se manifestar. A parábola do semeador nos ensina que temos que guardar o nosso coração de algumas coisas que possamos, ou seja, nos tornar frutífero, porque nós queremos ser frutífero. Algumas coisas para que possamos nos tornar frutífero. Então, para que nós possamos darmos fruto, termos fruto, nós precisamos de guardar, então, o nosso coração. E aí nós vamos ler o texto bíblico. Nosso irmão Davi nos ajude aí com Marcos, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 20. Vamos ler esse texto. Vocês acompanhem a leitura aqui na tela e eu vou lendo aqui a palavra de Deus. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas essas parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles que a palavra é semeada, e tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus coração. Então o texto está dizendo que quando o Senhor fala a parábola do semeador, ele está dizendo da palavra, da semente que foi semeada, que chegou no coração, e as pessoas recebeu a palavra no coração, mas logo que a palavra está no coração, vem Satanás e tira a palavra do coração, porque ele quer tirar. Satanás sabe que se permanecer um crente inflamado pelo Senhor, ele será uma bênção diante de Deus. Da mesma forma, os que receberam a semente sobre os pedregais, os quais ouvindo a palavra e logo com prazer receberam, mas não têm raiz em si mesmo e antes são temporãs, e depois, sobrevindo as tribulações e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Outros são os que receberam a palavra e entre espinhos, os quais ouve a palavra. Por exemplo, quando a palavra estava sendo pregada ou estava sendo semeada e que caiu num terreno com pedregais, não é? Caiu ali, nasceu, mas não prosperou, porque não tinha espaço para que gerasse raízes. Não tinha. Eu me lembro de uma vez, o irmão Daniel falou para mim: pastor Osmar, não tinha raiz no negócio. E eu nunca esqueço daquilo, porque, irmão, se não tiver raiz, qualquer solzinho mata, qualquer mormaço murcha, qualquer coisinha se desfaz. Precisa de ter, mas a palavra foi colocada. Então o que acontece? Vindo e sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e se acaba, se destrói. Tem crente que está bonito, bem florido, verde. Primeiro sol de tribulação e de perseguição que passar na vida dele, no outro dia você passa lá, está da raiz até seco. Mas eu profetizo vida para você aqui nessa manhã. Vida, vida, a vida de Deus é ela que nós precisamos. E aí ele continua dizendo: outros são os que recebem a palavra entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. A palavra foi pregada, foi colocada no meio dos espinhos. Mas os cuidados deste mundo, os enganos e as riquezas e as ambições e em outras coisas, destrói. E aí o que ele está dizendo? E entrando então sufoca a palavra e fica infrutífera. E essas são as que foram semeadas em boa terra. E aquelas que foram semeadas em boa terra
ouve a palavra, recebe a palavra e dão fruto. Eu creio que você está nessa aqui, ó. Aquela palavra que cai numa boa terra, que ouve a palavra, que recebe a palavra, e a palavra está no coração, ele dá fruto. Ele dá fruto de 30, ele dá fruto de 60 e ele dá fruto de 100. Porque ele é frutífero. E essa produção está nele. 30, 60 e 100. Ele vai. Mas aquele que está entre os espinhos, ele não consegue. Porque quando começa a crescer, os espinhos começam a apertar e tal, e fura daqui, machuca daqui, e aí vem, não é, os cuidados do mundo, com as riquezas, com as ambições, e outras coisas vêm acontecendo, e isso acaba sufocando a palavra, e ele acaba ficando sufocado, porque o cara levanta e fala, eu quero ser rico, e aí ele quer ser rico, ele trabalha 24 horas e não consegue congregar, o que acontece? Sufoca. A palavra que está dentro dele sufoca. Aquele fogo que estava dentro dele apaga. Aquela alegria que estava dentro dele desaparece. Porque ele está tão preocupado com os acontecimentos do dia a dia que aquilo que era precioso saiu. Mas se a terra é boa e o coração está disposto a ouvir a palavra, você vai dar fruto para a glória do Senhor. E é isso que Deus quer, que nós tenhamos um coração guardado, preparado para Ele, para que nós possamos produzir um coração voltado para Ele. Eu quero que você vá embora dessa reunião nesse dia, dizendo para o Senhor, Senhor, me ajuda a guardar o meu coração. Guardar o meu coração. Guarda o seu coração de todas as coisas que quer, ou seja, acontecer, para preservar, não é, essa atmosfera de fé. Você precisa guardar profundamente, ter um coração voltado para o Senhor, e o Senhor fará algo necessário e poderoso aqui nessa manhã. Para manter uma atmosfera de fé, é necessário vigiar também as nossas atitudes. Nós precisamos de ser um povo de atitude, mas precisamos de vigiar ela. As nossas atitudes, quais são? Jesus disse no versículo 23, mas crê que se fará aquilo que se diz. Se você crê, aquilo que você falou vai acontecer. Então, por exemplo, você sempre fala, a minha célula vai multiplicar. Se você crê, ela vai multiplicar em nome de Jesus. O que eu estou fazendo vai prosperar, eu vou conseguir avançar. Se você crer, isso vai acontecer. Mas nós precisamos de crer, tem que ter. Um grande problema em nossa vida é querer fazer o que Deus já fez, e querer que Deus faça o que nós devemos fazer. Voltamos. O maior problema nosso é querer fazer o que Deus já fez. E a maior dificuldade nossa é querer que Deus faça o que nós devemos fazer. Irmão, tem coisa que você tem que ter uma atitude, e a atitude é sua. Existem coisas que Deus faz, só Ele pode fazer, mas tem coisa que é eu e você que temos que fazer, meu irmão, tá? Vai lá na sua célula, abre uma célula pioneira, senta dentro da casa e fala, Senhor, eu estou aqui, hein? Olha aí, se vira agora, toca no coração para o povinho. Deus pode fazer? Pode. Deus pode fazer. Mas não é o correto. Porque qual que é o correto? O correto, irmão, é nós fazer. Essa é a nossa parte. Eu estava lá em casa com o Alex ontem, e um rapaz bateu lá, o Alex foi atender, aí o cara, boa tarde, eu estou aqui entregando um panfleto na rua Mercedes 3, no número tal, nós teremos um culto de jovem à noite. Aí o Alex pegou, e ele entregou em todas as casas em torno de nós. Eu ainda falei para o Alex, em algum lugar essa semente vai prevalecer. Porque, irmão, essa é uma parte nossa. É a nossa atitude. Então você precisa de tomar ou de fazer agora. Ou seja, o problema é querer que Deus faça aquilo que é dele fazer, mas o problema maior é querer fazer, não é, o que Deus fez, ou querer que Deus faça o que é para nós fazer. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus chegou e disse para o povo, tirai a pedra. Irmãos, o poder de Deus é tão grande que Jesus podia ter dito assim, Lázaro, sai. Há um tremor de terra, a pedra caía para um lado, vazava para o outro e saía. Mas o que Jesus falou para eles fazer? Vocês é que vão tirar a pedra. Você tem que ter uma atitude, tira a pedra. Aí eles foram lá, tiraram a pedra.
Agora, qual é o mortal que tem o poder de dar vida para alguém? Ninguém. Mas ele tem. Tiraram a pedra, o túmulo está aberto, agora é a vez dele. Lázaro vem para fora. E o Lázaro levantou e andou, porque ele tem o poder de dar a vida. Irmãos, o ordinário é nosso. O extraordinário é de Deus. O natural, qualquer um de nós aqui fazemos. O sobrenatural, só Ele pode fazer. Só Ele. Só Deus pode fazer o sobrenatural. Então nós precisamos de ter esse entendimento, irmão, que tem coisa que é para mim fazer. Ele disse para Pedro, lançar a rede. Pedro lançou a rede. Agora, quem trouxe os peixes para a rede? Ele. Mas quem que lançou a rede? Foi Pedro. A atitude dele, lançou a rede. Lançou a rede, aí o Senhor fez. A atitude daquele jovem ontem, entregando os panfletos nas casas, foi uma atitude maravilhosa. Agora, quem vai tocar e convencer o coração das pessoas para ir lá é ele. Mas ele pode surpreender. E esse moço, à noite, lá no culto de jovem dele, lá na Mercedes-Benz, ele podia ficar satisfeitíssimo, porque pode ter vindo muitíssimas pessoas. E as pessoas vão lá e recebem a palavra de Deus. Aí nós dizemos assim, na célula, a nossa célula não passa do Pedro, Tiago e João. O dia está o Tiago, o dia está o Pedro, o dia está o João. E assim sucessivamente. E nós ficamos aí meio em crise naquilo ali. Aí eu pergunto, qual é a atitude que nós temos que fazer? Convidar. Chamar, telefonar, nosso ciclo de amizade, chamar. Se porventura não deu certo, tem um método de evangelismo que faz na célula, que chama assim, saindo da toca. Não é? Antes da célula começar, os membros saem tudo em volta, convidando. Convida um aqui, convida outro aqui, convida outro aqui, e daqui a pouco a célula... Irmãos, são atitudes. E essa atitude é nossa. É nós que devemos fazer. É nós que precisamos fazer. E eu percebo assim que tem irmão na célula, um membro da célula, e ele fica dizendo assim, mas não avança e tal. Aí você pergunta para ele, e aí, o que o queridão já fez? Quem que você já convidou para vir? Quem que você já orou? Quem que você já... Não fiz nada. Então você precisa de fazer. Nós temos que ter uma atitude. E essa atitude começa a fazer a mudança. Ou seja, a fé é responsabilidade de Deus. Mas crer é responsabilidade minha. Porque quem faz a fé avançar é Deus. Agora, quem crê é eu que tenho que crer. Ele está esperando que você creia. Ele está esperando que você acredite no poder da sua palavra. Então, a fé é responsabilidade de Deus. Em Romanos 12:3, mas crer é responsabilidade nossa. Coríntios 10:15. Crer fala de uma ação de fé que você vai fazer com que essa fé que é mesmo de Deus. Tem um pastor antigo, Samuel Bezerra, ele cantava assim: eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz nessa sociedade. Aí ele fala assim, deixa eu ver se eu lembro o refrão aqui. Aí ele fala, nessa sociedade, que felicidade. Daí ele fala assim, porque ele entrou sendo sócio de Deus. Nessa sociedade, quem lucra sou eu, né? Tá, esqueci, mas vou lembrar aqui, tá, vamos lá, faz muito tempo, mas a pegada dele era o seguinte, ele diz assim, essa sociedade é show, porque eu entrei só com o crer, é isso que o Senhor está querendo de mim, de você, não precisa muita coisa, pastor, eu tenho que impressionar Deus, você só impressiona Deus crendo, que o cara fala assim, eu vou impressionar Deus, chegar aqui e vou citar todos os livros da Bíblia. Isso é engodo, você não vai conseguir. Eu vou chegar aqui e vou fazer, você também não vai conseguir. Mas então o que eu vou impressionar? Crer. O centurião impressionou Jesus. Ele disse assim, e não encontrei ninguém em Israel igual a esse homem, porque ele creu. O centurião disse para ele, diga uma palavra, o meu criado vai ser sarado. Impressionou Jesus. A mulher serofenícia impressionou Jesus, porque ela disse, Senhor, se o Senhor quiser dar o pão para os filhos, o Senhor dá, mas eu quero dizer para o Senhor que os cachorrinhos também comem de migalha que cai da mesa do teu Senhor. Ela está dizendo, Senhor, eu creio na tua palavra. Impressionou Jesus. Então o que o Senhor está querendo aqui? Que nós cremos. E o Samuel Bezerra disse que na sociedade, que felicidade de quem lucra é ele, porque ele entrou com a fé, que foi o próprio Deus que deu.
Porque quem dá a fé é o Senhor, é Ele que dá a fé. Essa fé mirabolante, poderosa, extraordinária na sua vida, é Ele que te deu, é Ele mesmo, Ele que proporcionou ela. Agora, nessa fé que você está, coisa poderosa vai acontecer, você só precisa de crer. Fala para o seu irmão, creia no poder de Deus, creia, creia. Você tem que crer. A fé é responsabilidade de Deus. Creia, é nossa responsabilidade. Quando você crê, não é? Quando você crê, você fala de ação de uma fé. Você vai fazer com que essa fé que Deus te deu, coisas tremendas acontecem. Muitas vezes falamos o que queremos ser usado, porque muitas vezes nós dizemos assim, eu quero ser usado, né? Nas mãos do Senhor. Aí o cara fala assim, acho tão lindo essas pessoas que oram e Jesus cura. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você já orou para alguém doente? Ué, você tem que orar para alguém. Você não pode perder a oportunidade. O cara chegou perto de mim, sim! Vem cá, irmão, orar. Orar. Ué, porque pode ser uma gripe meio atribulada, pode ser aquela gripe do chancho, não é? HN1. Vai, ora pro cara. Vambora, né? Você tem que orar. Então, por exemplo, como que você quer que algo aconteça se você não ora por cura, não ora por ninguém? Quando você ora para que alguém seja curado, fica tranquilo, irmão. Você não é curador, não. Você só está orando. Você só tem que fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz impor as mãos. Eu coloco a minha mão. E quando eu coloco, eu deixo Deus na guilhotina. Que eu coloco a mão e falo, Senhor, a tua palavra. Olha aí, hein? É a tua palavra que diz. A tua palavra diz impor as mãos sobre os enfermos. E eu estou aqui com a minha mão sobre ele. E a tua palavra diz, se nós crer, vai ser curado. E eu estou crendo, hein? Olha aí, Senhor. Bora. O cara foi curado? Pastor, não foi. Não tem problema, Deus não quis curar ele. Mas você fez a sua parte. Aí você chama Deus para a responsabilidade. Isaías 53, versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarado. Senhor, quem sara é o Senhor, mas você precisa de ter uma atitude. Muitas das vezes falamos que queremos ser usados em cura, mas na prática não oramos para ninguém. Falamos que acreditamos que fomos curados, mas continuamos tomando remédio mais do que nunca, né? Ficamos hipocondríacos. Eu fui curado, mas uma sacolinha de remédio atrás dele, andando com ele, né? Então, você tem que crer. Acreditar no poder do Senhor. Precisamos vigiar a nossa atitude. Então, irmão, quando houver harmonia com aquilo que nós dizemos e que nós acreditamos, um milagre vai acontecer. Vai acontecer. São atitudes. Você levanta de manhã e você quer dormir muito, mas eu vou no culto. Aleluia. É uma atitude. Você dá um pulo, irmão. Sono é o seguinte: levantou, eu não consigo dormir muito, né? Sei como é que vai ser quando eu passar de 60, porque eu durmo tarde, mas eu consigo dormir 6 horas. Tem que dormir 6 horas. E eu deito 6 horas, daí eu já conto no dedo. Não importa, eu vou deitar 2 horas da manhã, então 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, bora, não é? Aí tem dia que eu durmo só 4, que eu tenho que levantar 6 horas, e aí fica trevinha. Mas tem gente que tem que dormir mais. A irmã Beth diz que ela precisa de 8 horas. 8 mas tem dia que ela vai 9. Aleluia. Emberna, né? É porque cada um tem um organismo. O meu sogro tem 70 anos de idade, e ele fala para mim assim, eu preciso dormir umas 10 horas, que ele gosta de dormir bastante, não é? Mas cada um tem, mas é uma atitude. Mas sono é o seguinte: você levanta, joga um pouco d'água lá, pau no rosto, acabou, irmão, acabou, aleluia, glória a Deus, começa tudo de novo. Aí você vai ver o tanto que é prazeroso aquele dia, você vai tomar café, você vai trabalhar, você vai conversar, você vai falar, e a vida é poderosa, mas precisamos de ter uma atitude. Nós temos um exemplo aqui, eu achei interessante. Nós ainda temos algumas pessoas que não se batizaram e que vão se batizar, em nome de Jesus, as coisas vão fluir, vão se batizar. Mas tem um exemplo do batismo que eu quero falar um pouquinho sobre ele, que fala sobre a justificação pela fé ou pelas obras. Ou seja, eu tenho convicções que se cruza de um lado, né? Eu acredito que o batismo não é necessário para a salvação, mas caso contrário, torna-se uma obra. Mas por outro lado, eu acredito que a fé, ou seja, que a fé, que se você não tiver fé, não é? Acredito que a fé
sem batismo não é realmente uma fé genuína. Porque a gente acredita o quê? Por exemplo, o batismo. Não, se o cara não batizar, o cara está fora, o cara não será salvo e algo dessa natureza vai acontecer e tal. Não, pois bem, batismo, irmão, não pode ser uma obra. Não é uma obra, não é uma coisa que tem que ser. Mas o batismo é importante. Mas também, as pessoas que não querem batizar, o que as pessoas também estão querendo dizer? Eles estão dizendo que a fé dele não é verdadeira, porque ele não acredita naquilo que tem que fazer. E se ele não acredita naquilo que tem que fazer, então se torna uma fé não genuína. Como conciliar essas duas verdades, né? Quando cremos no Evangelho, não é, espontaneamente, a resposta do Espírito em nós deseja algo grande. Primeiro desejo que vem dentro do coração, quando você se converte, é querer se batizar. Você não vê a hora de descer as águas batismal. Você quer, não é? Um crente não batizado é uma contradição que temos, né? Se alguém diz que crê e não quer ser batizado, será que a fé dele é uma fé genuína ou é uma fé sem ação? Mas ele precisa de ter uma fé genuína, poderosa e extraordinária no Senhor. E é essa fé que tem que estar derramada no meu e no seu coração. Então nós cremos, irmão, em algo grandioso, poderoso, extraordinário. E nessa pegada, nesse entendimento que nós temos, nós acreditamos que o Senhor pode fazer muito mais. Você precisa de ter um coração para o Senhor e precisa de ter atitude, uma atitude digna diante dele, uma atitude grandiosa para se estar diante do Senhor. E para terminar nessa manhã, para manter uma atmosfera de fé, é necessário vigiar os joelhos. Nós precisamos de vigiar nossos joelhos. Quando fala de joelho, irmão, está falando de orar. Jesus está dizendo lá em Marcos 23, tudo o que disser lhe será feito. Está dizendo, lhe será feito através da sua oração. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebê-lo-ei. Quando você pede em oração, se você crê, você vai receber. Vigiar os joelhos nos fala de uma oração como descansar em Deus, como acreditar que será feito mesmo quando nada está acontecendo. Mas o Senhor vai fazer o milagre acontecer. Parece que parou tudo, mas o Senhor vai fazer. Como descansar em Deus. Como acreditar que será feito mesmo quando nada está acontecendo? Mas nós cremos que o Senhor fará. Não existe como manter uma atmosfera de fé a não ser através de uma intimidade com Deus. Quanto mais íntimo do Senhor, maior será a sua fé. Qual que é o grau de intimidade que você tem com Deus? Qual que é o nível de intimidade que você tem de buscar, de orar, de clamar a Ele, ser íntimo de Deus? Irmão, ser íntimo de Deus é algo assim extremamente maravilhoso, extremamente glorioso, e nós precisamos. Não podemos perder essa intimidade. Precisamos. Não esteja inquieto por coisa alguma, ante as vossas petições, seja em tudo conhecida diante do Senhor. Filipenses 4, e o versículo 6. Está todas as suas petições, todos os seus rogos, todo o seu clamor chegará diante do Senhor. Os efeitos da incredulidade vêm quando nós perdemos o coração, quando nós perdemos essa vigilância ou quando nós deixamos de orar. Aí as coisas vêm. E aí nós somos contagiados. Conduz o povo ao deserto. O povo foi contagiado. Contagiado por situações adversas. No capítulo 14 de Número, toda a congregação chorou, só viram as impossibilidades e não viram as possibilidades de Deus. Ficaram esmagados e desesperados, não viram saída, não viram solução. O povo só viu as impossibilidades e não viu a possibilidade. Mas quando você ora, você vê a possibilidade. Há uma possibilidade aqui, ó. E nessa deixa aqui, o Senhor vai fazer um milagre acontecer. E essa possibilidade, nós precisamos dela. Lá no Êxodo, no capítulo 15, versículo 13 a 18, eles olharam para Deus e cantaram. Mas agora eles olharam para o inimigo e vê como gafanhoto e chora. Houve uma inversão. Primeiro eles olham para Deus e cantam. Mas agora eles olham para o inimigo e começam a chorar. Começa a se desesperar. E o choro começa a tomar conta da vida deles. Mas eles precisavam de avançar.
não é? Contagiava, conduziu o povo à murmuração. O texto diz: o povo, em vez de voltar-se para Deus, voltaram-se contra Deus. Que em vez do povo se voltar a favor de Deus, voltaram contra Deus. Voltaram contra Ele. Em vez de ver Deus como libertador, eles viram Deus como opressor. E acusaram Deus e murmuraram contra Ele. Deus o libertou, mas eles agora estão vendo Deus como um opressor, não é? Muitas pessoas dizem: Deus não está nem aí comigo. Eu vejo todo mundo sendo próspero e abençoado, mas eu continuo de uma forma muito ruim. O que acontece? Quando você começa a perder o coração, ou perder toda essa atmosfera, pode gerar no seu coração uma palavrinha chamada ingratidão. E aí, quando você fica com uma ingratidão no seu coração, aí acabou com tudo, irmão. Antes tivéssemos morrido, dizia eles, no Egito. Antes tivéssemos morrido no Egito. O povo esqueceu da bondade de Deus, do livramento de Deus, das vitórias que Deus lhe dera. Muitas das vezes nós esquecemos. O ser humano é fácil para esquecer, de memória fraca. Esquece fácil do favor e da gratidão, não é? Agradecer, ser grato ao Senhor. Quando Jesus curou os 10 leprosos, 9 foram embora. Eu creio que aqueles 9 que foram embora, no fundo, eles estavam gratos pelo que receberam. Mas só um teve uma atitude de gratidão. Só ele voltou. Ele voltou e foi lá dizer: olha, Senhor, muito obrigado. Eu estava, os meus dias acabados, mas agora eu estou vivendo um tempo poderoso no Senhor. Eu estou vivendo um tempo extraordinário. Ser grato com aquilo que Deus fez. Mas nós precisamos de guardar o coração para que não venha a ingratidão, mas ter certeza de que isso pode acontecer. Eles acusaram a Deus, infamaram Deus, insultaram Deus e disseram: Deus é responsável por toda essa crise que nós estamos passando. Os israelitas estavam acusando Deus, estavam dizendo: Deus é responsável, nós podíamos ter morrido no Egito, mas viemos para cá, Deus é responsável por tudo isso. Não nos seria melhor voltar ao Egito? Porque isso é ingratidão, que a pessoa diz: olha, quando eu estava lá fora no mundo, eu estava melhor. Quando você estava melhor, irmão? Um engano na sua mente, de quando você está lá fora, você está melhor. Aqui é o lugar da bênção, é o lugar da vitória. Quando eu estou falando aqui, eu não estou referindo ao prédio da igreja, eu estou referindo a você em Cristo, porque você é a habitação do Senhor, e quando Cristo está na sua vida, você será sempre abençoado, e o Senhor será glorificado. Mas dizia eles: não seria melhor, não é, voltar ao Egito? Nada que o entristece mais o coração de Deus do que ver o seu povo arrependido de ter entregado os seus caminhos a Ele. Deus fica triste de ver. O cara entregou, daqui a pouco o cara joga tudo fora e não quer nada. Do que ver o seu povo desejar voltar ao mundo. O cara quer voltar, não quero voltar, não volta. O Senhor quer fazer algo maior e poderoso. Senhor, guarda o meu coração. Eu já pensei em parar, mas eu não posso parar. Porque aonde irei eu? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Jesus aperta o sermão, todo mundo vai embora. Fica os discípulos. Jesus perguntou: vocês não querem ir também? Disse Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós? E eu digo para os irmãos nessa manhã: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra que pode nos alegrar, que pode trazer o gozo do nosso coração. O texto de número 14:4 diz: e queria outros líderes que o guiasse de volta ao Egito. Ele já não queria mais ser guiado por Moisés, não queria mais ser guiado, eles queriam outro. Rebelaram-se contra Deus e não queria mais seguir o comando de Moisés. Houve um motim, uma conspiração, uma fermentação no meio do povo, porque o povo queria ir embora. Houve situações contrárias. Eles não estavam mais amando a Deus. Amar mais, eles queriam mais o Egito do que o Deus. Eles queriam mais as coisas que passou do que o Deus da promessa. Porque você pode dizer: pastor, Deus tem falado que tem uma promessa, mas essa promessa está tão longe que eu não consigo ver. Mas ela pode estar bem pertinho de você nessa manhã. Ela pode estar.
porque Deus pode nos surpreender. Eles amaram mais o Egito do que o Deus da promessa. E aí, como eles amaram mais o Egito do que o Deus da promessa, veio a rebeldia. Não creram em Deus, não acreditavam no Deus Todo-Poderoso. Se intimidaram diante de gigantes, diante de obstáculos, diante de situação. Quantas das vezes nós nos intimidamos diante de coisas pequenas que se colocam diante de nós? Deus, nessa manhã, quer que você guarde o seu coração. Um medo de fantasma, como aconteceu com os discípulos no mar da Galileia. Tiveram medo, a situação foi muito ruim, foi difícil, assustaram. Ficaram com medo quando Josué e Caleb viram os inimigos como um pão que seria triturado. Porque o Caleb e o Josué falavam para eles assim: gente, esses inimigos é como pão triturado, vamos triturar, moer isso aqui. Não importa o tamanho do gigante, Deus está aqui para te dar vitória nesta manhã. O povo viu o inimigo, né? Viram o inimigo como gigante. O povo viu como se via como inseto. Mas Josué e Caleb, eles olhavam para Deus e sabiam que Deus era o Deus da alternativa. Era o Deus que daria tudo o que eles precisavam. O inimigo é forte, mas o Todo-Poderoso está com você nessa manhã. Vamos ficarmos em pé. Ele quer fazer o melhor. Ele quer dar o melhor para você. O povo se rebelou naquelas decisões e queriam apedrejar até os seus líderes. Não queriam mudar as suas vidas.